E a casa caiu para o senhor Carlos Bolsonaro. Olha, o Bolsonaro foi avisado, ó, o Carlos deve ser aí o primeiro dos seus filhos a ser preso. O Bolsonaro já estava aí com essa expectativa de que expectativa ruim para ele, né, no caso, de que o Carlos Bolsonaro fosse preso já faz alguns meses, quando começarem a avançar algumas investigações contra ele, e principalmente pelo fato de que alguns dizem que o inquérito das fake news tem provas suficientes para prendê-lo, mas que o Alexandre de Moraes espera a troca do Procurador-Geral da República. Era o Augusto Aras, agora tem uma procuradora interina, que é a Marizeta Ramos, e assim que o Lula indicar o procurador dele, o Alexandre de Moraes vai encerrar o inquérito das fake news e ali não só o Carlos Bolsonaro, mas boa parte aí do gabinete do ódio vai começar a responder pelos crimes que cometeram. Pois bem, esse não é o maior dos problemas do Carlos. O maior dos problemas do Carlos é o seguinte: a Polícia Federal, nessa sexta-feira, prendeu 2 diretores da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, por terem feito uma espécie de ABIN paralela. Ou seja, eles fizeram ali uma espionagem, um grupo dentro da ABIN que espionava pessoas, inclusive ministros do Supremo Tribunal Federal. Foram mais de 30 mil espionagens feitas. Não se sabe se são 30 mil pessoas, mas 30 mil vezes que o aparelho espião foi utilizado. Cerca de 1.800 dessas aí 30 mil utilizações foram descobertas pela Polícia Federal com nome e tudo mais. Tem até o homônimo do Alexandre de Moraes, ou seja, uma pessoa com o mesmo nome do Alexandre de Moraes, que chegou a ser espionada. Não sabemos se nas outras 31.200 tem ali o Alexandre de Moraes, tem muita gente aí. Pois bem, a Polícia Federal está investigando. O que acontece é o seguinte: os 2 que foram presos, a primeira coisa que a Polícia Federal já deve ter perguntado a eles, porque logo que foram presos foram prestar depoimento, é a seguinte: olha, quem mandou vocês fazerem isso? Achamos difícil que 2 diretores da ABIN, de carreira, que estão lá há muito tempo, estavam lá até hoje, que eles simplesmente deram na telha dele assim: nossa, vamos pegar um aparelho espião comprado pelo Braga Neto, foi vice do Bolsonaro, lembra? E vamos começar a espionar um monte de gente, cometer um monte de crime. Vamos fazer isso só porque a gente gosta. Difícil, né? Bem difícil. Então, quem mandou? Quem é o mandante disso tudo? Pois bem, eu, Thiago, tenho aqui uma possível resposta. E o possível aí mandante está em pânico, porque ele saiu vazando coisa aí, vazando, não, publicando coisa aí na rede social, que já já eu vou te mostrar, está em pânico, tentando desviar o foco de qualquer maneira. Primeiro, eu vou te mostrar o que o Bebiano falou. Tiago, quem é Bebiano? Bebiano foi o coordenador da campanha de Jair Bolsonaro em 2018 e foi ali, por um tempo, parte do governo Bolsonaro. Depois ele brigou e o general Santos Cruz, que também, lava-jatista, assim, que também estava no governo Bolsonaro, ele era o SECOM antes do Fábio Weingarten, que hoje é advogado do Bolsonaro, eles acabaram saindo do governo. E aí, o Bebiano deu uma entrevista pouco antes dele sofrer um infarto fulminante. Aliás, pergunto a você, o Bebiano infartou ou ele foi infartado? Você responde aí. Pois bem, vamos aqui a fala do Bebiano no Roda Viva, 2 semanas antes de falecer. O Carlos me aparece com o nome de um delegado federal e de 3 agentes, que seria uma ABIN paralela, porque ele não confiava na ABIN. O general Heleno foi chamado, ficou preocupado com aquilo, mas o general Heleno não é de confrontos, e o assunto acabou ali com o general Santos Cruz e comigo. Nós aconselhamos ao presidente que não fizesse aquilo de maneira alguma, porque é muito pior que o gabinete do ódio, aquilo também seria motivos para impeachment. Eu não sei, depois eu saí, se isso foi instalado. Um belo dia o Carlos me aparece. Aí você vê, peraí. Então Carlos Bolsonaro teve a ideia de fazer uma BIM paralela? Quando? Em 2019, essa entrevista aí foi em 2020, em março de 2020. Morreu 2 semanas depois. Muitos acham que ele foi infartado. Thiago, dá para infartar alguém? Dá. Fácil. Até tem série da Netflix que eu acho até que devia ser proibida. Tem umas séries da Netflix que ensinam até passo a passo. É um negócio, uma loucura. Pois bem, o Bebiano, depois disso, ele naquele mesmo dia, ele também falou sobre o Carlos Bolsonaro, sobre aquele caso do Adélio, falou que aquilo tudo foi culpa do Carlos Bolsonaro. Até deixou uma coisa no ar, enfim, depois faleceu e a gente ficou sem saber aí a versão do Bebiano. Depois teve aquilo do celular do Bebiano, quando apareceria, o que tinha naquele celular. Nunca apareceu o tal do celular do Bebiano, mas enfim, o que acontece é que o Carlos Bolsonaro queria montar uma BIM paralela
Isso, segundo o Bebiano, o general Heleno não é de confronto. Olha, se o general Heleno, que é um completo desequilibrado, né, de confronto, eu não sei quem é. Eu realmente não sei quem é. Mas aquilo parou no Bebiano e no Santos Cruz. Tá. Só que depois o general Heleno continuou parte do governo, continuou chefe do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, que é chefe da ABIN. Que tinha ali o Ramagem, que foi ali amigo do Carlos Bolsonaro, é amigo do Carlos Bolsonaro há mais de 20 anos, ou seja, amigo aí desde que são adolescentes, ou talvez até crianças. Peraí. E aí esta ABIN vai lá e começa a espionar ministros do Supremo Tribunal Federal, políticos, advogados, jornalistas, etc, etc. E realmente faz uma ABIN paralela. Aí pergunto eu, quem será que teve essa ideia? Será que não foi o Carlos? Pois bem, tudo leva a crer que sim. E o Carlos Bolsonaro entrou em desespero. Porque o Carlos Bolsonaro, ele geralmente vai às redes sociais para falar coisas que ninguém entende. Ele adora falar em código, ele gosta da repercussão que tem as coisas que ele fala na direita ali. Ele gosta que tem parte da direita que fica xingando ele, que tem parte da direita que fica comentando o que será que ele quis dizer. E aí eis que o Carlos Bolsonaro chega e publica isso aqui. Olha, eu nunca publiquei esse tipo de conteúdo aqui no Plantão Brasil, vou tirar aqui a música. Ele chega e fala que temos que unir a direita, não sei se vai dar para ler, e publica um vídeo de uns caras de tanga, assim, ó, uns caras de tanguinha. Fala, temos que unir a direita. Ele fala assim, essa é a nova direita indo para o debate com a esquerda. E publica esses caras aí de tanga. E assim, eu falei, que estranho, né? Esse é o pessoal que é homofóbico, que tem até um irmão dele aí, que é parte da comunidade LGBT, e que a gente vê que não pode falar nada, porque você vê como é que eles tratam a comunidade LGBT. Pois bem, eis que quem fica compartilhando coisa, por exemplo, homem com bunda de fora, são exatamente os homofóbicos que dizem que tem aversão a homem com bunda de fora. Já percebeu isso? Esses caras, eu tô achando que esse pessoal tem um fetiche imenso. E eles ficam assim, segurando assim, falando, e ainda mais ele, né, que tava sempre com o primo dele, aí vários rumores aí tem do Carlos com o primo. Aí ele vai e fala, não, aqui todo mundo é macho, não sei o quê. E aí, de repente, ele vai lá e publica isso. Ele publicou essa nova direita indo para o debate com a esquerda. Eu não entendi qual é a referência. Realmente fui aos comentários ver a referência. E o Carlos Bolsonaro respondeu um dos comentários. O comentário foi de uma bolsominion que disse: quem se irrita com a postagem é porque usaria facilmente o modelito. Aí ele colocou aqui o emoji de na mosca, ó, certeira. Aí eu fiquei... Qual o problema se alguém usar um modelito? Ah, porque você usar esse modelito significa que você é gay. Aí eu falo, então a masculinidade aí da pessoa é por causa da coisa que usa. Tá, imaginando que isso seja verdade. Todo mundo que usar tal modelo automaticamente é gay. Qual é o problema? Nenhum. Mas para eles, você vê que é um problema. E aí ele quer o quê? Que a direita fique falando, brigando entre si, porque eles estão com medo da nova direita, que é a direita Tarcísio e Zema, né? E principalmente Zema. E eles querem que a direita fique repercutindo isso e não fale o seguinte, porque ele tá com medo do fogo amigo, e não fale o seguinte: ô Carlos, você fez uma BIM paralela. Agora tem a pergunta: essa sua BIM paralela, ô Carlos Bolsonaro, espionou só gente de esquerda, da oposição ao governo Bolsonaro? Ou será que você espionou aliados do governo Bolsonaro que vão ficar bem, mas extremamente irritados sabendo que foram espionados? Porque o Carlos Bolsonaro prefere tirar o foco e falar, olha, de uma coisa que para eles é inaceitável, aí, falar de homem de bunda de fora, do que enfrentar a acusação que está sendo feita contra ele em todas as redes sociais, que é, olha, ô Carlos, você queria uma BIM paralela e foi feita uma BIM paralela. E o mandante disso tudo não sabemos ainda, mas a BIM paralela foi feita dentro da BIM cujo chefe era o seu amigo. E veja bem, aqui eu não estou falando de, pessoas que são amigas porque são políticas desconhecidas. Não, são amigo mesmo, amigo de vida, pessoal amigo, que foi alçado a chefe da BIM. Então tá aí, tem coisa estranha aí, ô Carlos. Para você tentar mudar o foco dessa maneira, desesperadamente, é porque a coisa tá feia. Agora você plantonista que está assistindo isso, pensa uma coisa. Imagine que
já foram confrontados, acredito que não devem ter respondido, porque é praxe o bandido ser preso, a Polícia Federal pega o depoimento do bandido e o bandido, no mesmo dia, o bandido fala: não vou prestar depoimento agora porque não tive acesso a todo o inquérito. E aí demora um tempinho para falarem. É praxe, viu, em todos esses processos. Então acredito que não tenham falado ainda, mas nos próximos dias, os dois que estão presos vão acabar sendo confrontados com a pergunta e vão acabar falando: quem foi que mandou vocês espionarem autoridades? Quais foram as autoridades? Teve gente de direita também? Opinião aqui do Thiago. Eu duvido que o Carlos Bolsonaro, na BIM paralela dele, não tenha espionado todo o centrão e toda a extrema-direita. Porque tem uma coisa no bolsonarismo que eu falo aqui desde 2019. Quem é plantonista aí desde os primórdios do canal vai estar lembrado que eu falava: olha, o Carlos Bolsonaro é paranoico. E o Jair Bolsonaro, ele também é paranoico porque ele não é assim normalmente, não era, segundo pessoas próximas dele. Ele fica porque o Carlos Bolsonaro coloca na cabeça dele um monte de coisa e ele fica paranoico igual o Carlos. E o Carlos é completamente maluco com paranoia. Ele acha que todo mundo trai ele e que todo mundo está contra ele. Ele não confia em absolutamente ninguém. O Carlos Bolsonaro é assim. Se ele fizer assim e olhar para a sombra e a sombra dele não mexer assim, ele acha que a sombra está contra ele. Vai lá, a sombra, o cara não confia nem na sombra. É isso. E aí, esse cara, você acha que ele não espionou aliados? Agora, o que você acha que os aliados do Bolsonaro vão saber quando descobrirem que foram espionados pelo Bolsonaro e pelo filho? Você acha que vai ter algum movimento do centrão ou de setores da direita para tentarem salvar o Carlos Bolsonaro? Ou vai ser exatamente o extremo oposto? Então, a coisa vai ficar bem feia para o Carlos e agora pegaram um dos crimes dele. Pegaram um dos crimes mais graves dele e olha, vai vir uma delação agora que vai pegar Carlos, vai pegar General Heleno e lembre-se, este equipamento espião foi comprado durante a intervenção militar do Rio de Janeiro. Quem era o interventor militar, Thiago? Você deve estar perguntando. E eu te digo, General Braga Neto. Esse era o interventor militar que ordenou a compra do equipamento espião lá de Israel. Vai pegar os dois generais, que o Flávio Dino já está falando faz mais de 6 meses que serão pegos, e vai pegar o filho do Bolsonaro. Agora, pegou os dois generais e pegou o filho do Bolsonaro, você fica falando: mas Thiago, peraí, o Carlos Bolsonaro mandou fazer isso. O Ramagem, que é amigo dele, era era o chefe da ABIN, fez. Agentes da ABIN foram presos, tudo mais, a ABIN está sob o Gabinete de Segurança Institucional, então dificilmente o General Heleno não sabe. General Heleno, que é amicíssimo, ligadíssimo ao General Braga Neto, que foi quem comprou o aparelho espião. Ok, mas a gente está falando aqui, quem assinou a nomeação do Ramagem? Quem assinou a nomeação do General Heleno? Quem assinou a nomeação do Braga Neto como interventor? Não, mas quem colocou o Braga Neto como ministro e tudo mais, deu poderes ao Braga Neto? E quem é o papai do Carlos Bolsonaro, que se não tivesse cargo público, o Carlos jamais faria uma ABIN paralela? Quem é? É Jair Bolsonaro. Então isso não é só o Carlos, isso vai chegar no chefão, que é o Jair Bolsonaro. O Carlos é o mentor de tudo isso? É, mas sem a assinatura, a caneta Bic mágica do papai dele, não faria nada. Porque o Carlos deve ter ideia de espionar pessoas desde muito tempo atrás. Ele não ficou maluco quando o pai dele ganhou a eleição. Ele já era assim antes, já era paranoico, achando que todo mundo quer traí-lo antes. Agora, você imagina, antes ele não podia fazer uma BIM paralela, não tinha os meios. Depois passou a ter os meios e olha, tem uma denúncia de um ex-ministro do Bolsonaro dizendo aí, ao vivo e a cores, 2 semanas antes de falecer, o seguinte: ó, o Carlos tentou e me procurou para fazer isso. Vai falar. O cara sempre quis, tentou fazer e depois foi feito. Quem será que fez? E aí ele tenta mudar o foco, colocando aí homens com o bumbum de fora. Olha, cada uma do bolsonarista aqui, eu fico pasmo, eu não acredito. Olha, se alguém falasse pra mim, lá atrás, em 2019, alguém falasse: ah, Thiago, já você vai estar publicando aí vídeo do Carlos Bolsonaro, publicando vídeo de homem de tanguinha. Eu falava: não, isso nunca vai acontecer um negócio desse. Olha onde chegamos, o nível que desceu a política brasileira, meu Deus, eu fico pasmo com um negócio desse, viu? Olha, eu peço aí a sua inscrição no canal, vamos seguir aqui na luta, tá chegando o momento desse pessoal se encontrar com a justiça, viu? Falou!